Líderes africanos começam a olhar para Lula como referência global. E há um motivo claro. Ele foi o único a levantar a voz pela União Africana no G20. Enquanto as potências do G7 estavam preocupadas em proteger seus próprios privilégios, foi o Brasil, sob a liderança de Lula, que rompeu o protocolo e disse o que ninguém mais teve coragem de dizer. A África precisa de um assento de verdade nas grandes decisões globais. E não como figurante, mas como potência civilizacional. Isso não é interpretação. Isso é fato. Em setembro de 2023, no encontro do G20 na Índia, Lula foi o único chefe de Estado que defendeu abertamente a entrada da União Africana como membro permanente do grupo. E isso não passou despercebido. Líderes africanos, em conversas públicas e privadas, começaram a citar o nome de Lula como diferente. Um presidente que não fala com arrogância, mas também não abaixa a cabeça. Um líder que representa um povo mestiço, ferido, resistente e que ainda assim decidiu lutar também pela dignidade de outros povos. Isso é raro no mundo atual, raríssimo. E é por isso que, mesmo sem uma carta oficial, mesmo sem manchete de capa nos jornais, o nome de Lula está se espalhando pelo continente africano como símbolo de um novo tipo de liderança global. Enquanto Macron é visto como o herdeiro da ocupação, Lula surge como alguém que compreende o trauma colonial, porque carrega esse trauma na própria história. E por isso a fala dele carrega legitimidade. Quando Lula defende a África, ele não está fingindo. Ele está reconhecendo uma verdade que corre no sangue do Brasil inteiro. E o que mais chama a atenção é que ele defende isso nos lugares onde a verdade costuma ser calada. No G20, onde só os ricos opinam. Na ONU, onde as resoluções não têm força real. Em Davos, onde os chefes de bancos olham para o mundo como mercadoria. Lula entra nesses ambientes e fala como se estivesse em casa. Como se o povo brasileiro estivesse na sala com ele. Como se o povo africano estivesse no palanque. E isso desestrutura o sistema. É por isso que o nome de Lula se tornou uma referência silenciosa. Não é idolatria, é respeito. Porque ele não pediu permissão para representar o Sul global. Ele simplesmente começou a falar em nome dele. Começou a defender aquilo que outros líderes só sussurram nos bastidores. Começou a agir onde outros hesitam. E o reconhecimento disso está acontecendo em silêncio, em encontros bilaterais, em fóruns regionais, em universidades africanas, em rádios comunitárias, em pequenos jornais locais. O nome do Brasil voltou a aparecer não como país exótico, mas como país irmão. Sabe por quê? Porque Lula não fala da África como quem ajuda. Ele fala como quem reconhece. Ele não propõe parcerias com tom de superioridade. Ele fala de cooperação como quem lembra. Nós já estivemos no mesmo navio, só que de lados diferentes da corrente. E agora queremos reconstruir esse navio juntos, dessa vez com liberdade, com respeito, com soberania. Não é coincidência que países como Guiné, Etiópia, África do Sul e Angola estejam buscando a aproximação com o Brasil em acordos bilaterais e multilaterais. Não é coincidência que as falas de Lula sobre neocolonialismo estejam sendo traduzidas em várias línguas africanas. Isso não se compra com propaganda. Isso se conquista com postura. E o que Lula fez de forma inédita foi associar a imagem do Brasil à dignidade africana. Antes, o Brasil era um país que copiava o Ocidente. Agora, é um país que aponta o dedo para o Ocidente. E faz isso sem medo, sem arrogância e sem pedir desculpas. Enquanto isso, o que fazem os outros? A Europa manda tropas. Os europeus mandam sanções. A China manda máquinas. Mas o Brasil está mandando outra coisa, respeito. E isso, num continente que foi escravizado por 500 anos, vale mais que qualquer dólar ou barril de petróleo. Lula pode não estar estampado nos outdoors da África, mas está nas conversas de quem entende geopolítica. Está no radar de quem está preparando a nova diplomacia do século XXI. Está no imaginário de jovens africanos que sonham com um mundo onde seus países não sejam tratados como reservas de mão de obra e extração. E se o Brasil continuar nesse caminho, essa aliança invisível vai se tornar concreta, vai se transformar em força real, em bloco, em voto conjunto na ONU, em decisões coordenadas no comércio internacional, em um novo eixo de poder entre Brasil e África, fora da órbita da OTAN, do FMI e do G7.
E aí sim, o mundo vai entender o que está nascendo. Uma reconfiguração onde o Brasil não será mais o eterno coadjuvante. E onde Lula será lembrado como o primeiro presidente sul-americano a ser considerado, de fato, um líder global pelos povos africanos. A aproximação entre Brasil e África não ficou sem resposta. A velha ordem está em pânico. E a reação já começou. Desde o momento em que Lula se posicionou publicamente a favor da entrada da União Africana no G20, algo mudou no tabuleiro geopolítico. O que era antes apenas uma articulação simbólica, passou a ser encarado como ameaça real aos centros tradicionais de poder. A diplomacia ocidental, que por décadas tratou o Brasil como um interlocutor moderado, agora passou a ver o governo Lula como um vetor de instabilidade sistêmica no sistema global de dominação. Não se trata de paranoia, trata-se de leitura estratégica. A diplomacia norte-americana nunca escondeu seu receio de que o Brasil se tornasse ponte entre África, América Latina, o Oriente Médio e Ásia. A última coisa que o Ocidente deseja é que os países do Sul comecem a agir como bloco. E o que Lula está fazendo, com naturalidade, é justamente isso, articulando os fragmentos da periferia global em torno de uma causa comum, a soberania. E quando isso começa a dar sinais de sucesso, os impérios reagem. As primeiras reações vieram discretamente. Pressão sobre membros do G20 para minimizar o apoio à entrada da União Africana. Tentativas de esvaziar acordos multilaterais que envolviam o Brasil e países africanos. Redução de linhas de crédito a programas de cooperação técnica. Bloqueios silenciosos à presença brasileira em determinadas frentes multilaterais. Mas o que começou como sabotagem institucional rapidamente evoluiu para guerra informacional. Jornais alinhados ao Ocidente começaram a lançar dúvidas sobre a neutralidade do Brasil. Artigos de opinião tentaram enquadrar Lula como excessivamente simpático a regimes autoritários africanos. Organizações financiadas por fundações norte-americanas passaram a criticar o baixo retorno dos programas de cooperação Sul-Sul, e o velho discurso reapareceu. Será que o Brasil está jogando fora seu prestígio internacional para bancar alianças ideológicas? Mas o que está em jogo aqui não é ideologia, é protagonismo. O que está sendo contestado não é o que Lula pensa, mas o fato de que ele age. Porque nos corredores fechados de Genebra, Bruxelas e Washington, a conversa é outra. A pergunta que realmente circula por lá é: como Lula ainda tem tanto espaço de fala mesmo com todas as tentativas de isolamento? A resposta está na África. É lá que o nome de Lula ganhou significado simbólico e político ao mesmo tempo. É lá que o Brasil deixou de ser apenas um país do Mercosul para se tornar um farol possível para nações que foram sistematicamente humilhadas por séculos. E isso é algo que nem o G7, nem o FMI, nem a OTAN conseguem comprar ou apagar. Porque isso é respeito real. Reconhecimento histórico, gratidão política. Mas o jogo ficou mais tenso quando outros líderes começaram a seguir o exemplo. Países como Indonésia, Irã e até mesmo Egito começaram a sugerir que a entrada da União Africana no G20 deveria ser seguida por reformas mais profundas nas instituições internacionais. E mais, começaram a se aproximar do Brasil, propondo fóruns paralelos, cúpulas regionais e agendas conjuntas fora da supervisão de Washington. É aí que o sistema treme. Porque o poder não está apenas nos exércitos, está na legitimidade. E quando Lula fala ao lado de líderes africanos, dizendo que o FMI precisa ser reestruturado, que a ONU não pode continuar servindo aos interesses dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, e que o Sul Global tem o direito de dizer não sem ser punido por isso, ele quebra um ciclo de séculos de obediência forçada. E a elite global não aceita isso em silêncio. Por isso, a resposta agora é tentar quebrar a imagem do Brasil antes que ela se consolide. Criam-se escândalos plantados, reativam-se redes de lawfare, espalham-se boatos sobre a economia, tentam deslegitimar as falas do Itamaraty em organismos internacionais. Tudo para sufocar o peso político que o Brasil está adquirindo. Só que há um problema nesse plano. O povo africano não esquece quem realmente os respeitou. E isso vale mais do que qualquer editorial da BBC. Enquanto Macron fala sobre combate ao extremismo na África, Lula fala sobre dignidade. Enquanto os EUA tentam conter a China, o Brasil propõe comércio sem chantagem.
Enquanto o G7 fala em ajuda humanitária, o Sul Global começa a falar em libertação coletiva. E é por isso que o Brasil, hoje, está sob vigilância. Porque é o elo que conecta dois mundos. Um continente que foi colonizado e outro que ainda está sendo. Um povo que sobreviveu à escravidão e outro que sobrevive diariamente à exploração. Um país que conhece a dor do silêncio e agora decidiu ser a voz de quem foi calado. Essa voz tem nome e é por isso que tentam abafar. Mas a verdade é que já não há como parar o que começou. O Brasil está, com todas as contradições e desafios, no centro da maior ruptura geopolítica do século. E Lula é o símbolo dessa ruptura. Os impérios sabem disso e estão em guerra. O Brasil nunca esteve tão perto de mudar seu lugar no mundo. E tudo começa pela África. Durante séculos, o país foi tratado como satélite da Europa, quintal dos Estados Unidos, massa de manobra do FMI, figurante no palco global. Mas algo começou a mudar. E agora ficou claro. Quando o Brasil se alinha com a África, ele muda de papel, de submisso para protagonista, de país a ser influenciado para país que influencia. Essa virada não é retórica, ela é estratégica. Quando Lula levantou a bandeira da entrada da União Africana no G20, ele não estava apenas fazendo justiça histórica. Ele estava reposicionando o Brasil como ponte de articulação entre continentes inteiros que foram colocados para competir entre si, quando, na verdade, sempre deveriam ter lutado juntos. Brasil e África têm histórias semelhantes: colonização, escravidão, exploração. Mas também têm riquezas semelhantes: terra, biodiversidade, juventude, espiritualidade, resistência. O que faltava era coragem para construir alianças de verdade. Sem o aval do Norte, sem permissão, sem medo. Lula decidiu começar essa construção. E os frutos já começam a aparecer. A nova relação entre Brasil e África abre portas inéditas. Primeiro, economia real. Com a aproximação diplomática, já há projetos de corredores logísticos entre portos africanos e brasileiros. Países como Senegal, Angola e Moçambique voltaram a discutir acordos de exportação direta com o Brasil sem intermediação de bancos europeus. Isso reduz o custo, aumenta a autonomia e desdolariza parte do comércio bilateral. É o começo da independência econômica real, e isso assusta os que sempre lucraram com a dependência. Segundo, energia estratégica. A África tem potencial para ser a maior produtora de energia solar do mundo, e o Brasil tem tecnologia, conhecimento e interesse político em cooperar nesse campo. A junção dos dois pode criar uma aliança energética sul-sul inédita, que rompe com os monopólios do gás e do petróleo controlados pelo Norte. Lula já sinalizou isso em seus discursos. Quer uma transição energética justa que não sacrifique os pobres para enriquecer os mesmos de sempre. Terceiro, educação, saúde e cultura. O Brasil voltou a financiar bolsas para estudantes africanos em universidades públicas, voltou a atuar na cooperação em saúde básica e começou a reativar projetos de intercâmbio cultural e linguístico com países lusófonos africanos, fortalecendo a identidade comum que o Ocidente tentou destruir. Mas o que realmente transforma essa aliança em arma geopolítica é o fator simbólico. A imagem de Lula sendo respeitado em palanques africanos é o que quebra o imaginário imperial. É a negação viva da tese de que só a Europa e EUA podem liderar o mundo. É o nascimento de uma nova narrativa, a de que o Sul não precisa imitar o Norte para ser forte. E é aqui que entra o BRICS, com a reconfiguração do bloco, que agora inclui países como Etiópia, Egito, Irã e outros grandes players do Sul Global. O que está se formando é um novo sistema internacional onde o Brasil, com apoio da África, pode ditar parte das regras. Não porque tem armas nucleares, mas porque tem capital moral. E isso hoje é mais raro que míssil hipersônico. Lula já entendeu que a força do BRICS não está só nos bancos, nas moedas ou nos acordos comerciais. Está no fato de que esse bloco é o único onde o Brasil pode olhar para a mesa e ver iguais. Não precisa pedir desculpas por ser latino. Não precisa abaixar a cabeça por ser mestiço. Não precisa se curvar à cultura do apartheid financeiro do Norte. Com África, Ásia e América Latina no mesmo campo, o BRICS vira algo que o G7 jamais será: um pacto de reconstrução entre civilizações feridas.
E essa reconstrução já começou, com a proposta de nova moeda, com o fortalecimento do novo Banco de Desenvolvimento, com as reuniões que colocam temas como soberania alimentar, combate ao neocolonialismo e redes tecnológicas próprias no centro da pauta. O que está nascendo é uma nova ordem mundial. E o Brasil pode ser o elo que garante que ela seja justa. Claro que isso trará consequências. Os Estados Unidos já enxergam o Brasil com desconfiança. A Europa tenta isolar Lula nos bastidores. A imprensa tradicional joga contra, sempre com aquela narrativa: Brasil está se aproximando de ditaduras. Mas quem entende o jogo sabe. Essa crítica é o sinal de que estamos tocando onde dói. O medo deles não é o Brasil se perder, é o Brasil se encontrar. É o Brasil parar de pedir bênçãos e começar a ditar tendências. É o Brasil, junto com a África, mostrar que é possível liderar com humanidade, sem exércitos, sem sanções, sem arrogância. E agora, a pergunta final que o mundo deve se fazer é a seguinte: se o Brasil mantiver esse caminho, se a África continuar respondendo com respeito, se o BRICS consolidar esse novo eixo de poder baseado na dignidade, o que resta é o império. Responda nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.